Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira angelical e gloriosa. Queridos irmãos, eu estou passando aonde quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Eu tenho aqui uma mensagem aonde você certamente vai se identificar com ela. E o porquê eu digo isso? Porque provavelmente alguma vez na vida você já ouviu algo que te chateou. Certamente você já ouviu algo contra a sua vontade que você não quis ouvir, ignorou ou virou as costas. Mas eu vou lhe dizer, até as coisas que às vezes a gente ignora, que a gente não quer ouvir, é para o nosso próprio bem, é porque a gente não percebe na hora. A gente ignora, só vai se dar conta depois. Sabe aquele momento que Deus está usando alguém para nos dar um conselho, para nos instruir em alguma coisa boa, e a gente se recusa a ouvir. A gente acha que já sabe. Aí depois a gente passa por um momento de aflição, de angústia. A gente lembra daquele conselho que ouviu lá atrás, acabou virando as costas, não quis nem ouvir. Aí alguém diz assim: por que eu não ouvi? Por que eu ignorei quando fulano estava falando comigo? Essa mensagem tem tudo a ver com o que acabei de mencionar. Se eu fosse você, ouvir atentamente cada detalhe desta mensagem. Se você ouvir, tenho certeza que você vai se identificar com ela. 2 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 8. Assim está escrito: porquanto, ainda que eu vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro não porque foste contristado, mas porque foste contristado para arrependimento. Pois fosse contristado segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresse. Percebe que o autor da carta à igreja de Coríntios, ao enviá-lo a carta, ele se refere, no meio do versículo 8, que por mais que essas pessoas ao receber a carta tenham se entristecido, ou alguns tenham ficado chateados, ele diz: eu não me arrependo. E por que ele diz não me arrependo no meio do versículo 8? Porque se você observar o versículo 9, ele vai dizer: me alegro não porque fosse contristado, mas porque fosse contristado para arrependimento. Sabe aquela mensagem que parece muitas vezes ser Deus falando diretamente com a gente? Aquela mensagem que às vezes a gente acha que é um verde, que aquele pregador, aquela pregadora está usando a palavra para jogar um verde na gente. Sabe aquela palavra que parece uma indireta? Eu vou lhe dizer, não é um verde, não é uma indireta. É Deus usando aquele pregador ou aquela pregadora para falar diretamente com determinadas pessoas. Isso se chama zelo, bondade, cuidado, graça, misericórdia ou amor da parte de Deus para com aqueles que acham que é uma indireta, para com aqueles que acham que é um verde. Porque esse tipo de mensagem, quando ela vem em forma de correção, até em forma de indireta, em forma de disciplina, e a gente pensa: eu não vou na igreja mais. Essa é a palavra, conforme diz o versículo 9, porque fosse contristado para arrependimento. É Deus batendo na porta do coração daquele alguém. É Deus dando mais uma chance. É Deus dando mais uma oportunidade, dizendo: arrependei-vos. E como é que Deus nos proporciona arrependimento? Causando tristeza. Como é que Deus proporciona arrependimento? Muitas das vezes colocando o dedo na nossa ferida. Como é que Deus nos proporciona arrependimento? Nos instruindo, chamando a nossa atenção, nos disciplinando, nos levando a abrir mão de determinadas coisas que a gente não quer ignorar. Por isso muitas pessoas rejeitam a palavra. Por isso muitas pessoas ignoram a palavra.
exatamente por não querer abrir mão de determinadas coisas que é necessário para que assim haja arrependimento no coração daquele alguém. Mas porque fosse contristado para arrependimento, pois foste contristado segundo Deus. A palavra que nos exorta, que o instrui, que disciplina, a palavra que nos deixa às vezes desconfortável, que nos incomoda, que nos chateia ou que nos entristece, fosse contristado segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresse. Então, porque a palavra da parte de Deus, a maioria das vezes, ela vai vir em forma de correção, de ensinamento, de disciplina. Porque a palavra da parte de Deus, a maioria das vezes, ela vai nos deixar incomodado, desconfortável, para que haja arrependimento no coração daqueles que ouvem. A palavra de Deus, ela nunca vai se encaixar na nossa realidade, queridos. A palavra da parte de Deus, ela nunca vai encaixar na nossa convivência humana. Por quê? Porque a palavra, ela vai ser sempre contra a nossa natureza. A palavra, ela vai ser sempre contra o nosso eu. A palavra, ela vai ser sempre contra a nossa vontade. Ela vai estar sempre contra, ela vai ser pregada sempre contra aquilo que a gente acha a nossos olhos que está certo. Por isso que a palavra vai nos incomodar, vai parecer um verde, vai nos deixar desconfortável, para que gere arrependimento na vida dos que ouvem, para que nenhum dano aquelas pessoas sofram, conforme o final do versículo 9, para que de nossa parte nenhum dano sofreis. Então a palavra que nos deixa desconfortável, que nos incomoda, que parece um verde, ou que parece uma indireta, é para que aqueles que a ouvem não sofram nenhum dano depois. Observa como tem muita gente sofrendo com depressão, por exemplo. Como tem muita gente sofrendo no casamento, briga, discussão, falta de diálogo. Marido bate na esposa, tem até pregadores fazendo isso. Veja como falta estrutura espiritual em muitas pessoas. Elas não têm fé para suportar um problema que enfrentam. Veja como muitas pessoas não conseguem libertar-se de um vício que está enfrentando. Sabe por quê? Porque quando a palavra vem em forma de correção, de disciplina, a pessoa pensa assim, está me dando indireta, é um verde, porque Deus sabe o que aquele alguém precisa ouvir. Aí a palavra, ela vai ser enviada de maneira que vai causar desconforto em determinadas pessoas, vai deixar desconfortável, vai causar incômodo em determinadas pessoas, para que haja arrependimento. Porque havendo arrependimento, nenhum dano aquele alguém vai sofrer depois. Agora, quando alguém ignora a palavra, recusando-se a arrepender, aí depois a pessoa sofre as consequências, porque se recusou se arrepender lá atrás. E Deus vem propondo arrependimento para livrar as pessoas do sofrimento. Deus propõe arrependimento para livrar as pessoas da consequência. Deus propõe arrependimento para livrar as pessoas de tragédias depois. Vê quantas tragédias o mundo está sofrendo. Desastre. Vê como como o ano de 2024 e esse começo de ano 2025 tem começado. Só destruição, tragédia, morte, avião caindo, destruição para todo lado. Sabe o que é isso? É Deus propondo arrependimento lá de trás, e a humanidade se recusando a arrepender-se. E aí as tragédias continuam acontecendo, por conta da rebeldia da própria humanidade. Eu estou dizendo que nada é por acaso. Tudo que acontece é culpa da humanidade. Tudo que acontece é culpa das pessoas próprias. Senão não estaria escrito aqui mesmo no livro de Coríntios. Aqui no livro de Coríntios a Bíblia vai dizer que não sobreveio tentação que não fosse humana, mas em meio às provações Deus vos proverá livramento. Aqui 1 Coríntios capítulo 10 a partir do versículo 13. A Bíblia é quem diz isso. Então, se você fazer uma reflexão rápida, você vai chegar à conclusão tendo esse versículo como base, de que as pessoas estão sofrendo por ignorância delas mesmas. Você que está me ouvindo agora, que você não seja uma dessas pessoas também.
E se você está passando por algo, e você sabe que não era para estar passando, que você se arrependa, se renda a Cristo, aceite Ele como teu Salvador, e assim você vai ver que Ele vai te livrar de todas e qualquer circunstância. Não recuses aquele que fala, não rejeites aquele que fala, porque as oportunidades não duram a vida inteira, a chance não dura a vida inteira. O sofrimento da humanidade não é por acaso, são coisas que elas procuraram para si próprias. Por isso a palavra, originalmente falando, ela tem que ser pregada em forma de correção. Ela tem que ser pregada em forma de disciplina, para nos fazer um alguém melhor, nos tornar um alguém melhor, nos tornar um alguém mais forte na fé. A palavra, quando é pregada em forma de disciplina, de correção, a gente recusa a maioria das vezes, porque essa é a palavra que vai gerar arrependimento, essa é a palavra que vai prover livramento, ou que lá na frente Deus vai fazer com que haja um grande livramento na vida de determinadas pessoas, desde que ouça a palavra. No versículo 10 diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Lembra que falei agora há pouco? A humanidade está sofrendo por causa da ignorância. A tristeza, segundo Deus, produz nas pessoas arrependimento para a salvação, livrando de tristeza piores depois. Agora, quando as pessoas se recusam a se arrepender, aí diz assim: a tristeza do mundo produz ou traz sofrimento. Não é o que a humanidade está sofrendo, vivendo, por causa da ignorância da humanidade própria. Por isso há tanto sofrimento, por todos os lados, por todas as partes, porque a humanidade recusa se arrepender. E aí o mundo só vai causando sofrimento na vida das pessoas. Mas aqueles que aceitam a palavra e se arrependem, aí Deus livra do sofrimento pior lá na frente, quando a pessoa ouve e se arrepende. Agora, quando alguém recusa ouvir e não se arrepende, o mundo vai continuar causando sofrimento, dor, tristeza, aflição, depressão e amargura na vida dos mesmos, porque ouviu e não se arrependeu. Que você possa refletir e entender que quando alguém se arrepende, Deus livra do sofrimento do mundo. Agora, quando alguém se recusa a ouvir e não se arrepende, o mundo vai continuar causando sofrimento na vida daquele alguém. Tá bom? Que você possa pensar nisso. Vou ficando por aqui. Boa reflexão. Forte abraço. Deus abençoe a todos. Até a próxima, em nome de Jesus.